Sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Jon Jones e Tom Aspinall está marcado com data e tudo, segundo lenda do UFC. Merab Dvalishvili espera que o UFC não desperdice a estreia de Ilia Topuria no peso leve por um motivo, segundo ele, estúpido. Kayla Harrison tem esperanças de que Amanda Nunes esteja falando sério sobre retorno ao UFC. Nassourdine Imavov, do UFC, explica por que não está interessado em lutar contra Caio Borralho. Então bora de notícias. A tão esperada luta entre Jon Jones e Tom Aspinall pode finalmente estar marcada. E quem crava isso é ninguém menos que Chael Sonnen. Depois de meses de especulação, trocas de farpas e silêncio estratégico, parece que o UFC enfim vai entregar o confronto que os fãs tanto pedem: a unificação do cinturão dos pesos pesados. De um lado, o campeão linear e lenda viva, Jon Jones. Do outro, o campeão interino, Tom Aspinall, cada vez mais impaciente com a espera. Jon Jones vem sendo duramente criticado por evitar o confronto, sendo chamado por muitos fãs de fujão e acusado de estar correndo do inglês. Inicialmente, Aspinall se mostrava respeitoso, mas agora até ele já demonstra certa frustração. Eis que entra em cena Chael Sonnen, sempre com suas fontes quentes e língua afiada. Em um episódio recente do seu podcast Good Guy Bad Guy, Sonnen soltou a bomba, abre aspas, a luta está fechada, isso mesmo. Não tô dizendo que será na International Fight Week, mas posso afirmar com confiança que o combate já foi acertado, com data e tudo, e se for nessa semana faz todo o sentido. Segundo Sonnen, Jones pode até brincar nas redes, dar entrevistas enigmáticas e tentar negociar via mídia, mas no momento em que recebe a ligação oficial do UFC com o nome do adversário, ele aceita sem pestanejar, abre aspas. Jon Jones nunca recusou essa luta. Eu até gostaria que tivesse, só pra eu enterrar ele nos comentários, mas ele não correu do Tom Aspinall. O timing da luta ainda não foi oficialmente divulgado, mas há um detalhe importante. A luta principal do UFC 317, que seria entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, está ameaçada por conta de uma lesão do sul-africano. Isso abriu espaço para um novo main event. Além disso, o UFC atualmente está sem contrato de transmissão, já que o acordo com a ESPN expirou recentemente. E uma nova parceria de mídia pode vir acompanhada de anúncios bombásticos, incluindo essa possível guerra de gigantes. Com isso, o confronto entre Jon Jones e Tom Aspinall provavelmente não será anunciado para agora, mas pode pintar a qualquer momento após junho, e Bones deve exigir tempo de sobra para se preparar. Se Chael Sonnen estiver certo, e ele raramente entra numa dessas sem estar, o pesadelo de Aspinall está prestes a virar realidade. Ou será o contrário? Vamos aguardar qualquer novidade sobre esse super confronto e vocês acham que isso é realmente verdade? Deixem nos comentários. Bora continuando para o próximo assunto. Merab Dvalishvili não quer saber de riscos desnecessários. Na visão do campeão peso galo do UFC, colocar Ilia Topuria contra Charles Oliveira antes de uma disputa de cinturão seria, nas palavras dele, uma estupidez. Em entrevista ao podcast Fight Back de Jake Shields, Dvalishvili defendeu com unhas e dentes a ideia de que Topuria, seu compatriota da Geórgia, já deveria estar confirmado como o próximo desafiante de Islam Makhachev, o atual campeão dos leves, abre aspas. Ele está dizendo que não quer lutar com caras pequenos, mas o Ilia é a porra do maior nome, disparou Merab, criticando o argumento de que Topuria não seria um peso leve legítimo. E não para por aí. Topuria, que vem de nocaute sobre Alexander Volkanovski e Max Holloway, abriu mão voluntariamente do cinturão dos penas para subir de categoria, justamente com a promessa de que isso garantiria sua chance pelo título dos leves. Mas Makhachev e sua equipe parecem não estar muito animados com a ideia, e continuam evitando bater o martelo sobre o confronto. Enquanto isso, Charles Oliveira insiste que é ele quem deve receber a próxima oportunidade. Já Arman Tsarukyan, que chegou a ser cogitado para o UFC 311, mas saiu da luta por lesão nas costas, agora precisará conquistar mais uma vitória antes de retornar ao topo da fila. Para Dvalishvili, é um erro colocar Ilia diante de Charles num possível title eliminator, abre aspas. Ele já venceu o Arman, venceu o Oliveira, venceu o Poirier. Não vai ser uma luta fácil pro Ilia, mas é essa luta que precisa acontecer. Ilia é meu amigo, eu amo ele, mas seria estúpido se ele lutasse com o Oliveira agora. E se ele perde? Acabou. Essa é a luta que vende. Essa é a super luta. Merab tem um ponto. Colocar Topuria diante de um nome duro como Charles, sem garantia de cinturão, pode enterrar a oportunidade de ouro de um duelo contra Makhachev. Justamente o confronto que os fãs mais querem ver no momento. Agora fica a dúvida, será que o UFC vai apostar alto e dar a chance direta a Topuria?
Ou vai deixar o destino decidir dentro do octógono, correndo o risco de perder esse duelo dos sonhos? Deixem nos comentários. Bom, agora vamos dar um rápido pulinho no MMA feminino, bora lá. Kayla Harrison está de olho no cinturão, mas também um nome muito maior, Amanda Nunes. A norte-americana, que enfrenta Juliana Pena no UFC 316 pelo título dos galos, não esconde que tem um plano claro na cabeça: vencer, conquistar o cinturão e chamar a leoa de volta para a jaula. Os rumores sobre um possível retorno de Amanda Nunes começaram a ganhar força quando ela apareceu na coletiva de imprensa pré-UFC 316. E não foi apenas uma aparição discreta. Enquanto o presidente do UFC, Dana White, falava sobre a possibilidade dela enfrentar a vencedora do confronto entre Penha e Harrison, as câmeras flagraram Amanda assentindo repetidamente. Kayla viu e entendeu o recado, abre aspas, eu ainda tenho que passar pela Juliana, claro, mas essa sempre foi a luta que eu quis. Nunca foi no sentido de desrespeito. Nunca foi sobre me achar melhor que ela. Eu só penso que ela é a maior de todos os tempos. Isso está claro pra mim, mas eu não entrei nesse esporte pra ser a segunda maior, que a gente divida o octógono com respeito e dignidade, e que vença a melhor mulher. As duas já dividiram o tatame no passado, quando ainda treinavam juntas na American Top Team. Amanda inclusive deixou o time em 2022 pra montar sua própria equipe. Mas, segundo Kayla, não chegaram a treinar intensamente uma contra a outra. Abre aspas. A gente não fazia muito treino ao vivo, era mais drill, mais situação específica, então ela teve só uns 40% de mim, pra ser honesta, mas eu estava lá todos os dias. Quando ela queria treinar, eu estava disponível, não só por ser uma chance incrível de treinar com a melhor do mundo, mas também porque eu sou uma jogadora de equipe, tento ser o que meus colegas precisam que eu seja, tento liderar pelo exemplo. E agora, o exemplo que Kayla quer dar é com o cinturão na cintura e Amanda Nunes na mira. Será que a leoa vai rugir de volta? Ou a nova era está prestes a começar com Kayla Harrison no trono? Deixem nos comentários. Agora vamos falar sobre a treta entre Nassourdine Imavov e Caio Borralho, bora ver. O clima entre os dois meio-médios do UFC esquentou de vez. Tudo começou quando Caio Borralho acusou publicamente Nassourdine Imavov de recusar um combate contra ele. Mas Imavov, que recentemente chocou o mundo ao nocautear o ex-campeão Israel Adesanya no dia 1º de fevereiro, respondeu com firmeza e explicou por que não tem interesse nesse confronto agora. Sem papas na língua, Imavov foi direto, abre aspas, ele vai ser nocauteado, vai dormir, e aí vão dizer, ah, é normal, ele estava enfrentando o número 1 do ranking, você viu, é assim que eles gerenciam a carreira, caindo pra frente, entendeu? Melhor cair pra frente do que pra trás. A crítica foi pesada. Para o francês, Caio Borralho estaria tentando acelerar seu caminho ao topo sem realmente estar pronto. Imavov ainda completou. Ele vem contra o número 1, apanha. Aí vão dizer, tudo bem, ele se recupera e volta mais forte. Então espera a sua vez, pouco a pouco. É preciso ter paciência na vida. As pessoas não têm paciência. A chave é paciência. Hoje, Imavov ocupa o topo da divisão dos médios, com vitórias impressionantes sobre Jared Cannonier, Brendan Allen e o próprio Adesanya. Enquanto isso, Caio Borralho é o número 6 do ranking, tendo vencido Cannonier em agosto passado, em uma luta principal de 5 rounds. E com os rumores de que o campeão Dricus du Plessis está lesionado e pode não defender seu cinturão contra Khamzat Chimaev, Borralho já se lançou como alternativa para disputar o título. Mas se depender de Imavov, ele vai ter que esperar. E vocês o que acham disso? Deixem nos comentários. Bom, por hoje é isso, galera. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal.